Oi, gente! Esse é o ArchiCast especial Rio 2C. Meu nome é Adilson e esse aqui é um registro da nossa participação na Rio 2C, que é o maior evento de criatividade da América Latina. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, beleza? Opa, tudo beleza. E hoje é rápido, né, o recado, porque vocês vão ficar com esse episódio gravado ao vivo. E o Adilson não perguntou, mas eu já falo. Você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também nos mandando um e-mail do modo raiz para contato@archicast.com. Antes da gente começar, vou fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, agradecer a Ana Cecília, que nos convidou para participar da Rio 2C. Agradecer também a Daniela Zanuncio, que nos ajudou ali no backstage. Ao Pedro Marques, que possibilitou a gente gravar esse episódio também. E, claro, ao Alberto Renault, que nos concedeu essa entrevista e a honra de estar ali no mesmo palco com ele. Certo, Rafa? Certíssimo. E esse episódio tem uma surpresa bem legal, porque a partir da metade dele, a gente começou a reagir a algumas imagens na conversa com o Alberto, e aí a gente precisou lançar a mão aí de um artifício, né, Adilson? Exatamente. Bom, para você que está ouvindo esse episódio no YouTube ou no Spotify, a gente lançou mão de fazer um episódio ilustrado. Toda vez que você ouvir um sinal sonoro que nem esse, vai aparecer a mesma imagem que a gente está conversando na hora lá na Rio 2C. Isso aí. Então você vai poder ver a mesma imagem que estávamos vendo durante a conversa. E aí você vai poder entender o que a gente estava falando, né? Exatamente. Porque parte da conversa foi muito reagindo às fotos que o Alberto tirou para a publicação do seu livro. Sem mais delongas, a gente deixa você com o registro da Rio 2C, da nossa participação, e a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio para vocês. Valeu! Meu nome é Adilson e para quem não conhece, eu e o Rafa, aquele rapaz que está ali na ponta, a gente tem um podcast de arquitetura e urbanismo chamado ArchiCast. A gente está há 7 anos já produzindo conteúdo e a gente foi convidado pela Rio 2C para fazer uma entrevista aqui com uma pessoa muito especial. Bom, cenógrafo, escritor, roteirista, ele é também diretor de teatro e TV. Indicado ao Emmy Internacional, criou e dirigiu para o canal GNT da Globoplay as séries Casa Brasileira, Lar, Vida Interior, Morar, entre outras. Em 2022, lançou no YouTube a série De Casa em Casa. E, recentemente, publicou o livro Fotos Caseiras, pela editora Capivara, por um acaso eu estou com a camisa com uma capivara, escrito a 4 mãos com a Bia Corrêa do Lago. Está aqui hoje com o Alberto Renault. Alberto, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui para conversar com a gente. Obrigado. Bom, e para ajudar aqui nesse papo com o Alberto, estou com o Rafa. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, todas e todos. Boa tarde, Alberto. Tarde. Obrigado, Rio 2C, por nos dar essa oportunidade. E como a gente está gravando aqui ao vivo, vamos direto para as perguntas. O nosso episódio a gente sempre chama as leituras. E aí, Alberto, foram mais de 1000 casas ao longo desse período, investigando vidas, vivências, histórias, né, o ninho. Quando foi que você percebeu a potência da arquitetura para falar dessas coisas? Eu acho que eu já intuía, quando eu propus o programa primeiro para o patrocinador e depois para o GNT, eu já era fascinado e amava o tema casas e intuía que eu não poderia ser o único nesse interesse e nesse amor. Então, logo de cara, quando eu apresentei os primeiros 3 episódios para o GNT e depois eles me pediram mais 2 para completar uma semana Casa Brasileira, essa semana se transformaram em 10 anos. Então, na primeira exibição, quando não parou de reprisar, vai estar reprisando de novo, está passando de novo, começou a entrar em looping o programa no canal. Aí foi a 2ª temporada, a 3ª e a 4ª, e hoje eu estou aqui. E aí, isso soma-se 1000 casas gravadas para todos os programas que também tentacularmente se abriram assim. Então, eu acho que desde sempre. Te respondendo, quando eu intuí, desde sempre. Desde quando eu era criança e gostava de ver casa. Eu acho que desde dali eu sabia que aquilo ali interessava as pessoas. E acho que interessa pela arquitetura, pela estética, pelo voyeurismo, pela identificação com o outro. Por muitos, é uma riqueza de camadas que a casa oferece
que ela vai da técnica ao humano num arco assim muito emocionante. E olhar para isso com poesia, eu acho que é o caminho que me colocou no caminho certo para o programa dar certo. Agora tem uma assim, você está há mais de 10 anos fazendo esse tipo de programa, e dá para perceber, né, desde a gente vê os episódios da primeira temporada e das temporadas mais recentes, que, claro, você tem uma evolução técnica dos equipamentos que você usa, né? A gente tem hoje filmagem de drone, Steadicam, que você pode usar com a mão, mas tem também uma questão da curadoria, da escolha e do amadurecimento também do seu olhar para fazer esses programas. O que você acha que nesses 10 anos, o que você acumulou ao longo dessa jornada, e como é que você vê assim, o seu desenvolvimento em relação à produção desse tipo de programa? Te respondendo ainda a primeira pergunta, sim, eu acho que deu certo porque o tema era muito bom. Porque os 5 primeiros episódios são péssimos. Péssimos. Eles não estão nem no Globoplay que está ali. Mas não por isso, por questões de direitos e tudo. Não era bom. E eu revi outro dia um episódio de Residências de Oscar Niemeyer. Falei, meu Deus do céu, a câmera não para um minuto, não dá para ver nada. É ruim, é ruim. Eu fui melhorando. Mas eu acho que eu comecei num nível lá em cima de olhar, porque a primeira temporada, essa que não está no ar, é Sérgio Rodrigues, Thiago Bernardes, Isaim Weifeld, Carlos Mota e Irmãos Campana. Comecei bem, né? Porém, mal filmado. Muito bem. Mal filmado. Deveria fazer 5 episódios com eles novo lá na frente. Então eu aprendi muito, mas eu acho que a curadoria e a seleção, eu acho essa começou top 10 logo no começo. Nossa Senhora! Mas depois, o que foi, você tem toda a razão, não só equipamento, não só recursos, fui melhorando o jeito de captar. Fui melhorando, fui aprendendo. Eu não sabia, aprendi. Espero continuar aprendendo, mas é um processo mesmo. Pois é. E assim, a gente também, como é que você agora está lançando os episódios no YouTube, de casa em casa. Você trabalhou muito tempo produzindo para a GNT, né? Como é que você vê essa diferença, né, de produzir um conteúdo para um canal fechado, que passa eventualmente em canal aberto, para um conteúdo que vai para a internet? E eu imagino que você deva ter algumas vantagens e desvantagens nesse processo. Como é que está sendo isso? Assim? Como é que você vê a internet como um veículo importante para o seu trabalho? E como é que é a diferença de produzir, ou para você não há uma diferença necessária para produzir esse conteúdo para veículos diferentes, né? Acho que uma característica para o trabalho funcionar assim, é bom senso, sabe? Eu sempre tive uma enorme liberdade no GNT. Enorme liberdade, a ponto do Casa Brasileira eu enviar os programas prontos, não passava por nenhum processo de aprovação. Sempre fui muito livre ali, porque eu acho que, conforme eu disse, tem um bom senso. Eu entender para quem eu estou falando, aonde eu estou falando. Eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa que está trabalhando com criatividade, entender aonde você quer chegar, com quem você está falando. Eu entendi ali quem era o público do GNT. Eu entendia para quem eu estava falando, então eu me adequei ali muito, quase que espontaneamente. Eu sei ali quem está ouvindo. O YouTube foi a mesma liberdade para pensar essa série que tem 4 meses agora que está no YouTube, foi com a mesma liberdade. Eu quase que não diferenciei muito do GNT, não. E também me contradizendo, coisa que eu gosto muito, eu acho que o meu público ideal sou eu. Se eu gostei, tá bom para mim. Eu sou, como muitos, apaixonados pelo tema. Então, se a pessoa como eu é apaixonada pelo tema, se ela gosta daquilo, se aquilo ali tá bom, se deu para ver, se tá... a minha referencial, o meu referencial é muito forte também. Sim. Não, e é interessante isso que você está falando. Está dando para ouvir, tá claro? Sim, tá. E é interessante você falando isso, Alberto, e vendo a sua recente publicação, o livro, né, Fotos Caseiras. Eu adoro esse livro, desculpa te interromper, porque é um orgulho muito grande você começar um programa que era para passar numa semana,
passar 10 anos, o programa continuar existindo no imaginário de tanta gente e depois ele transformar-se num livro, numa era onde tudo é post, onde tudo passa. Você vê uma coisa perene, sedimentada, consagrada, fruto de um esforço diário, cotidiano, eu fico muito feliz. Eu não estou com ele na bolsa aqui porque ele está pesado, porque eu agora ando com ele para lá e para cá. Eu amo o meu livro. Mas é ótimo. E é legal você ter me interrompido para falar. Não, eu achei isso interessante, que reforça um pouco o que eu ia falar, que o livro, a gente leu o livro, né, viu as imagens, tudo, ele é uma espécie de celebração dessa sua confiança no que você faz, no gosto pelo tema. Né? Como você diz lá no texto, você é um curioso que gosta de olhar entre as frestas, né? Por cima dos muros, entre as grades. E o livro ele é composto, né, por fotos suas, autorais, que são feitas por seu processo criativo, para criar o produto audiovisual. Conta pra gente como é que é o seu processo. Então, esse processo possivelmente é o mesmo, né? Desde lá... Pode ter mudado. Não, porque o iPhone foi entrando na nossa vida de maneira mais impactante, né? Mas são muitas camadas de processo também. Aqui a gente está falando de um processo de feitura mesmo do programa, do processo de captação do programa, captação das imagens. Para gravar, para filmar, eu vou fotografando para eu mesmo entender aquele enquadramento, aquele contraste, a relação desse carpete com aquele metal ali do chão. Aí eu vejo, imprime bem, não imprime bem. Eu vou fotografando e vou mostrando para o diretor de fotografia que está ao meu lado: olha aqui esse quadro aqui, você acha que funciona, não funciona? Aqui eu estou vendo melhor. Ao fotografar para filmar, para eu entender como é que se aquele fundo lá está estourando, se não está, eu vou vendo nesse aparelho magnífico que é o celular na nossa mão para filmar. Então, com isso, quando eu vi, eu tinha 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil fotos. E aí brotou o livro a partir daí. Então, esse material fotográfico, ele é fruto é um estilo, é da prática de filmagem. A seleção dessas cento e tantas casas que estão no livro, elas não são exatamente a que eu queria ou a que eu escolhi. São as fotos que sobreviveram, que não está torto, que não tem um tripé, que não está sem foco, porque eu vou tirando feito assim só para ver. E depois sobreviveram essas fotos. É um livro de fotos sobreviventes. De todas que sobreviveram, claro que a minha maior preocupação foi tentar imprimir uma diversidade, tentar ir da favela ao Japão, passando por vários estilos e histórias pelas quais eu passei. Então, o livro é isso, não sei mais o que estou te respondendo, não. Não, é ótimo. Essa é a impressão mesmo que a gente tem, que o livro ele mostra o avesso, porque o seu trabalho todo está em construir uma imagem para aquela arquitetura, para aquelas histórias, e o livro ele resgata o seu processo. Tanto é que eu vi uma entrevista sua que você disse que algumas casas eram tão boas histórias que não mereciam estar pelas suas fotos, então você não tirou. Então que de fato ficou no livro aquelas fotos que representavam muito bem aquele momento e tudo mais. Então, é muito interessante esse processo. Então, foram selecionar. Como é que foi essa seleção? Então, você fez essa seleção ou aí a Bia entra para ajudar nesse processo de ajuste? Foi junto. A gente estava com todas as fotos no meu computador, eu fiz uma pré-seleção e a gente foi junto, e foi indispensável ter um outro olhar, porque meu olhar é meio viciado. Eu vejo aquela foto, mas eu sei o que tinha do lado, o que tinha em cima, qual era o cheiro daquele dia. Eu sou meio contaminado para aquilo. Eu mostrava para ela: você não está vendo? Não estou vendo o que você está vendo, não tem a mesma coisa. Então, a Bia, realmente juntos, 50%, 50%, a gente foi fazendo essa seleção, jogando fora, chegou nessa seleção dessas fotos. Das sobreviventes. Das sobreviventes. Que não são fotos, foram fotos que foram de iPhone, de fotos de iPhone de 10 anos atrás. Elas foram retratadas para realmente ter uma qualidade de impressão. E o livro é grande, então foi um trabalhão mesmo. Você está falando da tecnologia, né? Também tem fotos de muito tempo atrás, é impressionante como elas duram, assim, como é que a tecnologia ajudou a gente bastante em relação a isso. Agora, uma pergunta de arquiteto que eu queria fazer. Você conversou não só com os moradores das casas, né, mas também convidou os arquitetos para falarem sobre as casas. E o arquiteto tem um certo tique de falar não só, né, de uma coisa mais arquiteturesca.
arquitetos têm... Mas é a minha primeira conversa com o arquiteto, que eu já falo, olha, você está falando para uma dona de casa, para uma criança, você está falando para... Esquece o cliente, a gente está falando para um universo... É entretenimento. Sim. Não é um programa de arquitetura, é um programa onde eu uso a arquitetura como entretenimento. Esse que eu acho que também é o grande salto para o programa ter dado certo, ter longevidade. Então, eu me coloco no lugar desta pessoa que não sabe. Então, se você começa a falar para mim da viga, do vão direito, daquilo outro, eu falo, o que é isso? Repete, explica por quê. Eu sou a nota de pé de página de quem está ouvindo, entendeu? Eu vou pedindo o tempo inteiro para o arquiteto explicar para quem não sabe. E você observa isso mesmo? Com os arquitetos que você conversa, essa dificuldade de falar para o público geral? Não, acho que não. Ainda mais eu acho que os arquitetos que participaram do programa, eu acho que eles têm essa noção da televisão, têm essa noção do todo. É claro que tem um vício de linguagem. Eu devo estar aqui com vários, de falar palavras que são do meu métier, do jeito de trabalhar. E o arquiteto muitas vezes tem. Mas muitas vezes a arte de entrevistar, tá ali a Liana, que é editora do programa, sabe que é um problema, é uma arte mesmo, porque eu tenho que fazer, como eu não apareço no programa, contrariamente a vocês, eu tenho que fazer com que o entrevistado me responda de um jeito que a pergunta não seja necessária. Se ele me disser sim, construir. Foi muito alto. O que é alto? O que foi? Então, é um trabalho de manipular ali a conversa que eu passo 2, 3, 4 horas com cada arquiteto, que ali eu vou afinando aquela conversa ali para tentar chegar naquele resultado. Mas eu acho que hoje, e nesses 10 anos, talvez eu tenha sentido isso, que com as redes sociais, com tudo que aconteceu nesses 10 anos tão bombásticos que a gente viveu, acho que todo mundo se treinou muito para falar para o outro, através de mídia, através de microfone, através de redes. Acho que as pessoas evoluíram, se transformaram na comunicação, incluindo os arquitetos. E é uma forma também de você contar a narrativa, de fazer aquele vídeo também, né? A gente percebe nos vídeos que você faz questão de que as pessoas que têm a casa contem as histórias delas sobre, não só o desejo delas de terem a casa, mas do que elas conseguiram construir ali, né? Então, é a história da pessoa que está ali, né? Uma grande dificuldade de conseguir montar o roteiro do programa é a gente ter um arquiteto e uma casa e um morador naquele dia com sol. Eu vou montando aquele... Porque às vezes o arquiteto conseguiu um projeto, mas o morador não quer aparecer. Falou, mas sem o morador fica difícil. Gravei algumas casas sem o morador, mas não existe projeto sem cliente. O projeto ele é a existência de um desejo. Então, e aquela casa ali existe, o que eu estou fazendo no programa é sobre o desejo que fez com que aquela casa existisse. E eu acho que a digressão... Você senta para ver um programa sobre arquitetura. Quando você vê, você está falando sobre uma poesia de Elizabeth Bishop, você está falando sobre a história de Machado de Assis, você está fazendo de algum... Eu acho que você falar de outra coisa, ao propor falar de uma coisa, surpreender uma pessoa que não gostaria daquele assunto, não senta para ver. Quando você vê, você está falando, você está viajando, você está no México, mas não era casa brasileira, por que está fazendo no México? Eu acho que essa dispersão... eu gosto muito, não sei porque eu também estou falando isso, eu sou muito disperso. Na entrevista eu também falo, o que eu te perguntei mesmo, hein? Cuidado do editor, porque aí é com horas de gravação, porque a conversa vai indo para lados meio assim, mas eu estava te respondendo o que mesmo? Sobre o processo, sobre como você quer contar a história daqueles episódios. Então, aí eu mencionei exatamente isso, que uma casa sem morador é muito ruim para o programa. E eu acho que eu venho de uma formação de dramaturgia, de teatro. Comecei minha vida lá no começo querendo fazer teatro. Fiz um pouco, fiz cenários para ópera, dirigi óperas, mas a dramaturgia, a literatura me interessa muito. Eu diria que amanhece, canta o galo, abre a cortina, bom dia. Eu vou narrando aquele dia, o dia daquela casa, alguma despedida, um desejo, as minúcias do dia a dia, a pequena poesia do dia a dia, essa que me interessa. E é essa narrativa que eu acho que tem na arquitetura e que eu uso no programa, e que eu gosto no programa. Como vai começar? Como vai amanhecer?
Vai ter galo? Não vai ter galo cantando? Tudo isso me interessa imensamente. Desculpe, mais às vezes do que a arquitetura, porque o que eu faço é entretenimento, eu quero contar uma história. Eu não tenho a ficção, eu tenho um morador, uma casa, materiais, e materiais emocionam. Madeira emociona, vento emociona, cortina balançando emociona. Todos esses elementos que estão numa casa são fontes de profunda emoção, muito mais vezes até que numa ficção, posto que são verdadeiros. Ali é documentário, é verdade, aquela cortina é de verdade, não está no Projac, aquilo ali é verdade. Então essa verdade do documentário me interessa muito também. Quase que mentila, porque eu douro a pílula. Venta, canta, olha a música, plano na fumaça saindo da chaleira. E você vai contando narrativas, pequenas narrativas. Isso me interessa muito, te respondendo. Eu acho que o desafio, o desejo que eu tive de fazer esse programa foi que eu pude transformar a verdade em ficção. E você falando da cortina, eu lembrei da casa do João, que você fala da cortina que saiu da gaveta e agora está pendurada. Qual não sei se você dourou essa. Que estava de casa em casa. A cortina da Índia, que ela ficou na gaveta. E aí, falando disso, que você gravou programas onde não tinha, talvez, um morador e tal, então era uma lacuna tremenda. E aí é um dedo um pouquinho na ferida, aí falando um pouco para o nosso público, que são especialistas de arquitetura e urbanismo, que isso faz mais falta do que o projeto. Porque algumas das casas não tem o projeto clássico do arquiteto, tal, são casas construídas por aquelas pessoas. E isso pra gente é meio que um tapa na cara. Assim, vocês não são tão importantes assim para construir o habitat. O habitat é construído por essas histórias e tudo mais. E conta como é que é descobrir isso em cada caso. Teve muitas surpresas, Porque tem variações. O Casa Brasileira é um programa essencialmente de arquitetos, sobre arquitetura. Conforme eu me disse, eu gosto de me contradizer e já quebrar a regra. Eu acho que na 3ª ou 4ª temporada eu já fiz um episódio chamado Moradores. Mas não é um programa sobre arquitetura, mas eu quero fazer um episódio onde os moradores fizeram as suas casas. Isso já no Casa Brasileira. Aí tem o apartamento do Alexander Erkovitch, do Charles Kozak, do Emanuel Araújo, que faleceu, que são apartamentos imensamente autorais, imensamente autorais. Mas eu não tenho uma rigidez acadêmica com o programa. Então eu faço um programa sobre moradores, um outro com Paulo Mendes da Rocha, um outro com Sig Bergamin, um outro só com paisagistas, um outro com Ângelo Butti, e fui variando, e o que rendeu esses 100 episódios foi exatamente o não acadêmico, assim. E depois, paralelo, surgiram outros programas, surgiram o programa Morar, surgiu o programa Lar Vida Interior. Essas duas outras séries, elas eram sem arquiteto, essencialmente sem arquiteto. O Casa Brasileira, a grande porcentagem dos episódios era, cada episódio, a partir do trabalho de um arquiteto ou de um profissional da área. E o Lar, não, daí o nome, Lar, não eram várias histórias de Lar. E o Morar, que era meio antropologia, o lugar, morar em Paquetá, morar em Fortaleza, morar. Então, eu acho que eu gravei casas vernaculares, não projetadas, extremamente emocionantes, ricas, que certamente devem ser aulas de arquitetura. Gravei casas de arquitetos que não tinham aquele mesmo impacto, vice-versa. Com tanta casa que eu gravei, com tanto tipo de projeto, com tanto tipo de criação do lar, acho que eu passei por todas as escalas. Mas as entrevistas mais emocionantes foram as que alcançaram a singeleza que eu preciso para o entretenimento. E para isso você não quer dizer que você não está falando de arquitetura, você está achando um jeito de falar de arquitetura. Quando Paulo Mendes da Rocha fala que a grande força do projeto dele é poder ouvir o barulho do garfo batendo no prato, fazendo omelete, você está diante do prêmio Pritzker, no escritório dele, falando sobre um projeto, ele fala, me fala desse projeto, ele fala, o barulho do omelete no garfo. Pronto, eu estou falando, estou nessa linguagem, nesse universo, que é o universo que o entretenimento pode fazer, o que já é quase que um milagre, estar de pé, esses episódios todos, falando de arquitetura com essas pessoas todas. Então,
É isso. Muito bom. Eu queria fazer agora um convite para a gente fazer um passeio pelas suas fotos. Posso? Opa, claro. O pessoal da mesa, se puder ajudar a gente aqui. Passar. A primeira foto não é sua, mas é com você? Ou você colocou a câmera lá e botou um timer e... Quem tirou essa foto? Eu não fiz nada. Não, eu... Essa foto é lá em casa. É onde você grava a abertura do De Casa em Casa. É onde eu gravo, nessa mesma mesa. Eu fiz umas fotos da minha própria casa, que eu queria fazer, junto com Bruno Prada, que é o diretor de fotografia do programa. Aí eu fiz um retrato, Narciso acha feio que não é espelho, me coloquei sobre a mesa e fiz uma foto lá em casa. Mas eu queria já para o livro falar da minha casa. Não tem nada demais, é uma casa antifotogênica demais. Eu seria um péssimo entrevistado, porque ela não vai... Ela é muito boa de morar, porque eu acho que a imaterialidade dos lares é tão importante quanto aquilo que você vê. Então ela tem muita coisa, mas é muito difícil de render imagem. Mas essa foto é isso, é uma foto lá em casa que eu fiz já pensando no livro um pouco. Legal. Eu sei que é a sua, né? Preferida. Eu sempre respondo, porque as pessoas gostam de lista, né? Gostam de qual a casa que você mais gostou, qual é o mais difícil, qual é o melhor arquiteto, tudo tem uma lista. Mas eu realmente, aqui juntou uma... Estou falando muito, tudo bem. Não é. Juntou uma sucessão de camadas nesse projeto do Sérgio Bernardes, que ser um projeto do Sérgio Bernardes para Elizabeth Bishop, num bairro chamado Samambaia, ela ter essa modernidade nos anos 30, 40? 30, não lembro 40. mais. 30, 40. Então, a sucessão de camadas faz com que eu responda quando me perguntam qual a casa mais bonita que você gravou. Aí eu respondo, é a casa de Elizabeth Bishop, em Samambaia, Petrópolis. Mas pelos poemas que talvez lá nasceram? Tem alguns poemas. Eu convidei a Glória Pires para ela ler um off de algum poema, que eu não sei se essencialmente foi feito nessa casa. Assim como eu não sei... que eu gravei, a Elizabeth Bishop deixou 2 casas no Brasil, uma restaurada em Ouro Preto, maravilhosa, e essa casa, veja o olhar estrangeiro, ela restaurou uma casa do século XVIII em Ouro Preto e construiu uma casa moderníssima, modernista, em Petrópolis. E poemas. Então, tem aqui no anexo a essa casa tinha um escritóriozinho onde ela escrevia, e com certeza poemas nasceram nessa casa, não há dúvida. Então, tudo isso é uma casa mais bonita que eu gravei, uma casa com poemas, uma casa encomendada para o Sérgio Bernardes. É isso. Essa foto talvez, essa anterior, talvez seja de Blackberry. É uma foto assim... Não sei como ela está aqui, é um milagre. Desculpa. Não, pai. Imagina. Não, a ideia aqui nessa coisa de internet são os reacts, né? Que fazem muito... Então aqui a gente está fazendo um momento de reacts do seu processo e talvez aqui entender mais um pouquinho. Então, e essa casa também, a que passou, ela é um bom exemplo da digressão. O Sérgio Bernardes nem vivo estava para falar desse projeto. Então, era um episódio com o Tiago, neto do Sérgio. Eram os Bernardes. Era um episódio com projetos do Cláudio, falecido, do Sérgio também falecido, e do Tiago. E quando eu vi, eu estava com a Glória Pires falando um poema da Elizabeth Bishop. Mas como assim? Então, se eu puder dar a receita de um bolo, se eu puder falar sobre um mapa astrológico, se eu puder falar sobre um trecho de Hamlet, tá ótimo. Quanto a casa ela vai abrindo para a vida. Vida é gastronomia, arte, literatura, sentimento, tudo isso. E essa casa abriu para tudo isso. É o palco do desejo, do íntimo das pessoas também, né? Então, você conversar com quem mora ali e buscar essas histórias, eu acho que é instigante para você também. Quando você percebe, estou imaginando isso, tá? Quando você começa a conversar e você sabe que tem uma outra história, uma história que vai além do que você sabe, imagina que a riqueza de coisas que você consegue perceber e captar, para mostrar não só as imagens, mas para mostrar o sentimento das pessoas por aquele espaço, acho que é uma coisa fabulosa. E isso veio uma característica muito do meu trabalho. Eu não trabalho com roteiro quase, eu não tenho nada muito escrito. E eu vou falando na hora. Jura?
foi aqui, mas foi aqui que ela escreveu? Então, peraí, fala para mim isso para eu poder fazer isso aqui. Eu vou criando o roteiro enquanto eu estou gravando, porque as coisas vão acontecendo. Então, você podia falar, por favor, eu digo para o entrevistado, que aconteceu isso, assim, para eu criar um link que eu sei que eu vou falar com outra pessoa. Eu vou criando ali, enquanto eu estou gravando, as coisas vão acontecendo. Não tem muito como prever antes. Sim, tem, é quase que um jogo de improviso, espontaneidade. né? Sim. É quase que é um teatro. Isso vem da sua... Talvez. Vem de uma certa espontaneidade, eu acho, diante da matéria. Acho que isso vem muito também de uma formação que eu tive com a Regina Casé, que a gente fez Brasil Legal, um programa que a gente saía viajando pelo Brasil, entrando na casa das pessoas também, muito espontaneamente. A Regina me trouxe uma espontaneidade. Eu vinha do mundo da ópera, imagina, algo mais antagônico, né? Eu tinha encenado óperas, era um mundo da partitura, aquela coisa germânica. Então, acho que deu certo juntar um lado meio germânico com uma coisa espontânea. E espontaneidade está aberto para o que você está vendo. Eu estou aqui aberto para vocês, estou aberto para ali, estou aberto para o que está acontecendo. Estou falando com uma pessoa, estou ouvindo o que ela está dizendo, e aquilo ali está me inspirando, me dando ideia para fazer outras coisas, para enriquecer aquilo que eu estou fazendo. Então, eu acho que a abertura o tempo inteiro, constante, antena. Pulamos da casa de João Carrascosa para ali na Bobardi. Volta uma. Essa é uma casa. É a casa da cortina que eu Sim. da cortina Sim, indiana, a cortina, né? que é feita. Essa está no De Casa em Casa. Sim, e essa é uma casa que não é de um arquiteto. O cliente quis, né, fazer uma casa para ele. E fabulosa. Assim, Ele é o cliente dele mesmo. O João Carrascosa trabalhou como roteirista. Ele era editor da Casa Vogue, jornalista. Eu chamei ele para trabalhar, eu e Regina chamamos ele para trabalhar nos nossos programas, lá nos anos 90. Ele começou a fazer roteiro de televisão. Aí, há uns 2, 3 anos, ele saiu do mundo da televisão e resolveu construir esse celeiro para ele, que ele mesmo projetou, desenhou para ele mesmo. Hoje em dia, ele já fez uns 3 ou 4. Ele virou ele projeta, ele não tem o CREA, não assina como arquiteto, mas ele projeta casas, está fazendo algumas casas, e fez essa, inclusive, que é o episódio de abertura do De Casa em Casa. E o episódio que você aparece, né? Em alguns episódios você aparece perguntando, você, né, no caso, você não aparecia. Isso foi uma necessidade de se colocar na história também? Como é que... Não, a necessidade eu não tinha, continuo achando totalmente desnecessária a minha presença. Mas eu quis só fazer uma coisa diferentezinha. Fazer uma diferença. Diferenciar o De Casa em Casa dos outros, todos os programas que estão no GNT, que eu apareço pouquíssimo, eu não apareço. Então, nesse eu quis fazer um pouquinho, mas eu fiz um prólogo muito maior, eu me tirei isso, péssimo. Me tirei tudo, eu me odiei, eu tirei. Então, tem uma introduçãozinha ali. A Liana me tirou muito na edição, nem falar então, nada, mas ela não... Foi ela. Não, tá bom. Mas... Não gostou. Então, o De Casa em Casa, que tem uma diferença, assim, a média de uma residência no Casa Brasileira é de 3 minutos no ar, aproximadamente. O De Casa em Casa tem quase 10 minutos uma casa só. Eu recebi e recebo muitas críticas de arquiteto, de pessoas que trabalham com arquitetura, que me dizem, muito rápido, não deu para ver, muito mais. Eu falo, mas é entretenimento, tem que agradar todo o público, não é só para quem está querendo ver aquele projeto, entender a diferença entre aquilo e aquilo. Então, no De Casa em Casa, se eu tivesse que editorializar um pouco o meu pensamento, e eu chamei cada episódio tempo de construção, tempo de mudança, tempo de alguma coisa, porque eu acho que o tempo é um assunto fundamental para hoje em dia, para quem trabalha com linguagem, para quem trabalha com criação. Olhar para as coisas e pensar qual é o tempo delas. E imprimir um tempo. Então eu quis, mais do que a minha presença, trazer um tempo específico para a narrativa do De Casa em Casa. E a trilha sonora é muito importante, né? É belíssima, né? Eu gosto muito. Improviso. Vim do mundo da ópera. Eu conheço a Cristina Braga, arpista, que tocou na Sinfônica junto com algumas óperas minhas. Eu falei, Cristina, improvisa umas coisas na harpa e me manda. Você conhece um pianista? Ela conhecia o Thaleson. Vou lá. Ele improvisou umas coisas no piano, eu gravei as improvisações de uma harpa e de um piano, e a trilha do programa são 2 improvisações acústicas de harpa e piano. Eu ia comentar que eu estava conversando ontem com o Rafa a respeito disso, de como... essa série que está no YouTube, por conta dela ter mais tempo para contar a história, eu particularmente acho mais interessante.
né? Não só você conta a história melhor das casas, né? Mas você tem uma dinâmica ali mais suave, né? E assim, tem uma linguagem também na série da GNT que é mais dinâmica, né? Tem os cortes mais rápidos. Então, mas é isso, eu acho que o De Casa em Casa é um produto melhor que o Casa Brasileira. Eu acho que está melhor captado, está melhor... a minha atuação é melhor como diretor, como criador no De Casa em Casa. Eu acho que o acúmulo do Casa Brasileira, a somatória de tudo que foi feito no Casa Brasileira é muito forte, é um patrimônio, eu considero, que está ali à disposição. Mas o De Casa em Casa, eu não tenho dúvida que, enquanto proposta estética, está mais maduro. E assim, você sente que há pela produção no YouTube ser, de alguma forma, mais independente do que você está fazendo coisas para a GNT, é melhor? Ou você acha que não tem diferença? Não consegui julgar, não tenho essa avaliação. São lugares diferentes, jeito de fazer diferente, mas que eu lhe digo, não afetou muito. Eu quis fazer alguma coisa diferente do que eu fazia. E haja suor, porque criei o Casa Brasileira, depois uma coisa diferente, Morar, depois outra coisa diferente, Lar, Vida Interior. Fui criando coisas diferentes em cima do mesmo material, casa. Aí criei a quarta coisa, que é o De Casa em Casa. É o quarto programa que eu crio sobre casa, então eu estou tentando fazer alguma coisa na linguagem que seja diferente. Eu não sei se eu teria espaço no GNT hoje, na televisão quase que aberta, a gente pode dizer hoje, de fazer um programa que tem 10 minutos de tempo, de um silêncio, não sei. Mas também não tentei, não está na conversa, não está na mesa. Mas visto a acolhida excepcional que eu acho que tem De Casa em Casa, com mais de 1 milhão, sei lá de quantos de visualizações, sem nenhum patrocínio, sem nenhuma publicidade a mais, apenas tá ali, coloquei, puf, 1 milhão, puf, paf, paf. Se esse mesmo produto está numa plataforma que tem uma visibilidade maior, com uma divulgação que eu não tenho enquanto produtor, talvez ele tenha o mesmo sucesso que o Casa Brasileira. Mas eu não sei não consigo avaliar ainda as diferenças fundamentais entre estar no YouTube e estar numa plataforma de streaming. O retorno de visibilidade que eu tive dentro da bolha que eu vivo foi imenso e tal qual, tanto o YouTube quanto o Globoplay. Igual. Muito bom. Voltando aqui para as fotos, então, essas são as fotos que você vai e usa para o processo, né? Então temos Lina Bobadi, Rino Leve, né? A Casa de Paquetá. Né? Você vê que com tudo é contradição, né? A gente só falou casa de gente que morreu. Não tem ninguém vivo aqui. Não entrevistei uma alma dessas casas todas. Que é o morador, a vida e todas as casas que eu mais gosto. Está todo mundo morto. Enfim. Mas elas tinham outra vida. Porque tinham outros moradores, outras histórias. Olha que beleza. Olha aí. Uma beleza. Essa entrevista desse morador, que eu já esqueci o nome, maravilhosa. Ele pinta a casa, uma horta viva na favela do Arará, um lugar quentíssimo. Ele tem uma horta viva. E a pessoa fazer isso com a casa dela, com esse amor, eu acho emocionante. Uma pergunta que eu queria fazer agora, que me surgiu à cabeça, é muito fácil da gente achar... Estou aqui. É muito fácil, né, a gente pegar um livro de arquitetura e ver as casas bonitas e famosas construídas por arquitetos. Como é que é achar essas casas que são de pessoas supostamente, entre aspas, anônimas ou desconhecidas e mostrar isso? E uma coisa que eu acho legal, também uma conversa que eu tive com o Rafa, é que não há distinção entre uma casa feita por um arquiteto famoso de uma casa como essa que a gente viu aqui, que é belíssima também. Como é que é achar essas pessoas? As pessoas chegam a você? É uma coisa de conhecido do conhecido? Como é que é isso? Tem todas as camadas. Eu tenho um pesquisador profissional para casa de anônimos, que eu brifo, que a gente estuda, que eu falo, que eu mostro foto, que eu peço para achar. Tem um pesquisador. No Instagram, dia sim, dia não, me chega a sugestão. A partir de agora chega a minha sugestão. Amigos, pessoas, amigo do amigo, falam, olha, tem uma casa incrível que tem no Morro Santa Marta com os relógios, tem que conhecer. Então já tem uma hora que facilitou e começou a chegar.
Quando eu fiz o Morar, que não estava tão ainda sedimentado o meu trabalho, que era espalhado pelo Brasil, tinha pesquisadores locais. E era muito difícil, muito específico explicar o que eu estava buscando, porque eu não estou procurando uma coisa específica, não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, mas alguém que tenha muito amor pela sua casa, era a primeira fase, entendeu? É uma espécie de deixar esse improviso, esse imprevisto também, tomar conta do processo, né? Porque são descobertas, né? E aí é muito interessante essa distinção, aí falando do ponto de vista da arquitetura, né? De enquadramentos que a arquitetura faz, né? Com as estruturas, e aí a casa que você acabou de citar, dos relógios. Ambas. Ontem alguém me perguntou também, mas o que você procura numa casa? Realmente, eu estou trabalhando para a televisão, eu faço entretenimento, eu busco imagem. Aquilo ali tem que ter uma imagem muito forte. Pode até ser uma metáfora, algo falado, mas vai acabar caindo, porque eu preciso de alguma coisa que tenha uma força de imagem. Então, essas fotos que vocês passaram, essa e a anterior, aquilo ali, cada uma num minimalismo ascético, outra num barroco kitsch, mas todas as imagens falam muito. Eu busco uma imagem que fale. Só morto. Mas enfim, casa da Regina Casé, em Garatiba. É Sérgio Rodrigues essa casa. É incrível. O que eu posso falar dessa casa? O que você quiser. As nossas seleções, então, elas foram feitas... Foram realmente para a arquitetura e acabou. Mas essa casa, por exemplo, o morador não está mais entre nós. Mas a filha, ou a neta, do Olivo Gomes, que é o cliente, né, que fez a casa, ela passou a infância, né? Hoje ela é um centro cultural em São José dos Campos, interior de São Paulo. Você andou muito de mobilete lá em São José dos Campos também? Não cheguei até ir lá. Era longe, 40 minutos. Mas ela passou a infância nessa casa. Hoje ela é um centro cultural. Eu voltei com ela nessa casa. Não é a moradora, mas tem uma emoção. Então, e também esse lado, poder misturar patrimônio cultural brasileiro com casa, com outras casas. Sempre que eu pude, que eu posso trazer cultura, a nossa cultura, a cultura da arquitetura, a história da arquitetura, e colocar ela como no entretenimento, eu me sinto... Nossa, eu consegui colocar isso na televisão. Quando eu estava entrevistando o Álvaro Siza em Portugal, no escritório dele, eu falei, gente, eu estou fazendo isso para televisão. Eu sei a dimensão, eu sei a dificuldade que é entrar, romper 1000 camadas para estar ali na televisão, que é uma guerra de audiência, que é um lugar de produto comercial. Repito, é comercial, vende detergente, sabão em pó, ali tem uma função cultural enorme, mas a base, o que move a roda, é comercial. Quando eu vejo que eu coloquei dentro dessa engrenagem, consegui trazer um pouco de cultura, um pouco de conhecimento para dentro dessa engrenagem, eu fico imensamente feliz, imensamente feliz. Quando eu vi essa casa na televisão, entre um comercial e outro, isso me deixa feliz. Não, e a gente também, do campo de arquitetura, que tem uma dificuldade de acessar o público em geral, e você faz isso com maestria pelo seu trabalho, pela sua essência profissional. Quem dera se, né, nas escolas de arquitetura os alunos estivessem aprendendo arquitetura por essas histórias, por essas trajetórias, e não apenas pelos seus aspectos. São importantes também, né, tectônicos, estruturais, históricos, mas são outros fios que constroem a arquitetura, e o seu trabalho é super relevante para esse campo. Tenho certeza que, né, o seu trabalho é compartilhado dentro dos ateliês de arquitetura, né? Acho que você já deve ter algum feedback disso. Como é que é receber esse... Eu estava comentando que eu estava em Curitiba no começo da semana, também num encontro, e encontrei vários formados em arquitetura, que foram vários, 2, 3, eram muitos, que foram fazer arquitetura por causa do programa, e que formaram-se, acompanharam, porque os professores indicavam todo o curso assistindo o programa, que já tem 10 anos. Então você vê que você
despertou uma carreira, que você estimulou uma carreira, que você alimentou uma formação, alimentou uma vocação através, repito, do entretenimento, não percam essa palavra, a partir do entretenimento, a partir da diversão, e isso mudou uma carreira, isso fez uma carreira acontecer, de novo, eu repito, eu fico feliz de saber que a cultura altera, assim, que o entretenimento junto com a cultura é possível. Essa foto é numa casa do Luiz Barragán, não é, Rafa? Ricardo Legorreta. Isso é uma capela no interior de São Paulo pelo arquiteto mexicano Ricardo Legorreta, que vem da minha profunda e completa dispersão, disléxica quase, porque Casa Brasileira, México, Casa Brasileira, Uruguai, Casa Brasileira... sim, o Pátio, Barragán, o Pátio é brasileiro, é importante, influenciou. Então, buscar as influências que determinaram tantas coisas para a arquitetura contemporânea brasileira em outros países também foi parte, eu acho que, da riqueza de camadas desse programa. Tanto é que a gente tem um arquiteto mexicano que fez uma capela no interior de São Paulo. Eu chamei de Casa Brasileira numa liberdade poética, podia ser só casa, e a brasileira é uma referência poética, porque poderia ser mexicana, japonesa, que é a Casa Brasileira também, são tantas, não tem uma resposta para isso. Isso é Isai Weinfeld, outra capela. Veja, ficou bom essas duas capelas, né? É o restauro de uma fazenda, quando ele cercou dessas ripas todas pretas também. Essa foto, eu acho que talvez seja numa câmera pré-iPhone. A gente vê a qualidade que é ruim, mas ver um restauro do Isai Weinfeld, que é um arquiteto que você associa a casas contemporâneas, isso era o galpão de mão de obra da fazenda, que se transformou numa capela com essas ripas pretas todas. Eu acho essas ripas pretas lindas, meio japonesas. Muito encantador. De novo, voltamos para a Sala da Regina, que é um centro de artesanato brasileiro, misturado, tudo junto ao mesmo tempo, agora, ontem, amanhã e para sempre. E é um projeto do Sérgio Rodrigues. Então, se entrar nessa casa, eu fiquei 12 horas perguntando sobre cada cestinha, cada objeto, cada coisa. E é isso, é uma casa, nada está aqui por acaso. Uma casa de verdade, nada está aqui por acaso. Então, uma coisa que eu vejo, né, na composição dos seus programas, você faz questão de mostrar os objetos. A casa são os objetos também. Não é só aquela coisa impávida, né, como a gente costuma ver nas fotografias de arquitetura. E até em publicações especializadas. Mas porque tem a especificidade da publicação. Eu gravei muita casa em Portugal. Os arquitetos esvaziam as casas. Não é que aqui a gente tira um cinzeirinho, não. Lá eles tiram tudo. É o projeto. É necessário ver as arestas. Então, esvaziam mesmo. E é um estilo de captação. Eu vou do pequeno para o grande. Para a garrafa e o teto. A tampa e coisa, a retina que vai fazendo assim, assim. E essas camadas todas fazem parte da narrativa do que é uma casa, o objeto e o teto. Não só o objeto, mas a pessoa passando pela casa. Às vezes eu, né? Eu mesmo me passo na casa, porque a escala humana, sabemos, é super importante. Alguém subindo, alguém descendo, alguém passando lá embaixo, alguém passando lá em cima, sou eu mesmo. Põe a coisa para dentro, tá com o celular, deixa que eu passo. Eu vou passar de longe, só para ter uma referência, para dar um movimento. E uma outra curiosidade, você segura a câmera muitas vezes e percorre? Nunca. Seria uma pesadelo. Italiano. Teria imagem totalmente coisa. Não, Bruno Prada, fotógrafo, diretor de fotografia. Eu não. As minhas fotos são essas. Porque tem diretores que fazem isso, né? Pegam e vão, faz assim. Eu adoraria, mas eu sou péssimo de técnica e impaciente. O tempo que ele fica mexendo, eu falo, vamos, o sol vai passar, a luz. Aconteceu uma outra coisa aqui que eu quero mostrar. Assim. Paulo, aqui que tem o barulho do Omelete. Paulo Mendes da Rocha. Que é uma casa, eu creio que tenha sido o último projeto residencial dele. Mas é na montanha? Na montanha. Na montanha. Eu acho essa foto incrível. Essa sobressalção de cores, né? Esse minimalismo, roça minimalista. Minimal roça. Essa cor, essa luz que entra, essa solidão holandesa, né?
que é a casa de muita gente, né? Assim, é uma casa simples, é uma cama simples, não tem nada de muito rebuscado. E tem uma poesia nessa imagem, a combinação das cores, como você falou, luz e sombra. A textura, né, das almofadas. Esse foi a fazenda da família da mulher do Ronaldo Fraga, estilista do interior de Minas Gerais. Essa está numa série que todos nós nos arrependemos de ter feito tão poucos, que é uma série Casa Brasileira Fazendas. A encomenda foi apenas 5 episódios, que era uma temporada de férias. Foi um sucesso. Até hoje as pessoas falam muito, porque era uma volta a isso aqui, voltar a isso, a essa essência, a isso que a Fazenda propicia, a galinha, o bolo, o cheiro, o forno, o canto do grilo, o sol, os cheiros de fazenda, bicho, memória afetiva, tudo isso está na fazenda brasileira, na roça brasileira. Poderia fazer uma série de 1000 episódios só da roça brasileira, tem muito esse assunto. E essa casa, essa foto é a tradução disso que eu estou dizendo. E que pra gente é um pouco também da não cidade, né? A não cidade, porque a cidade né, a gente pôde fazer um painel aqui ontem falando desses problemas, dessas complexidades, e essa fuga é também, né, a fazenda é um lugar onde você encontra essa não cidade. Sim, mas veja a riqueza, e não é mérito nenhum meu, mas a liberdade e a força que pode ter tido esse programa, porque num episódio, numa temporada eu faço só fazendas, depois eu vou para São Paulo e faço com o Ângelo Butti e o concreto, aí depois eu falo da Lina e o MASP, e depois eu vou para o interior de Minas falar de outra casa na roça. Então eu abri tanto o leque que eu vou do urbanismo à roça na mesma temporada. Casa do Marcelo Sommer, em São Paulo. A casa de morador. Mas ele é criador, porque ele fez uma linha para uma loja de móveis, fez o papel de parede, tudo, e colocou. Então, você entrar numa casa, aí teu olho é sequestrado, assim, aí você vê aquilo ali. Nossa, essas linhas, com essa paisagem, aquele urso, a parede de pedra, aquela parede de pedra é memória de avó, é casa no campo, dá vontade de ir para um chalé. Você toma sopa, você gosta de sopa? Que sopa? Aí você vai, vamos para a cozinha, aí faz a sopa. Vai indo num caleidoscópio de memórias e sensações. É assim que eu entro. Eu posso entrar aqui, assim, ó, embora para dentro da casa. Agora, você pode, porque de casa em casa, voltamos. Minha casa. Uma bagunça, uma foto, não tem uma produção de nada. Paft, ali, estava assim, entendeu? Memórias de casa. E todas essas fotos que a gente passou estão no livro e são fotos suas. São. E é interessante que eu percebi que quase não tem pessoas, porque é o momento, talvez, que você está lá no processo para entender isso foi uma seleção da Bia, eu até fui colocando, porque eu faço às vezes um retrato das pessoas, um portrait assim, de um ou outro, mas a Bia foi tirando também, e eu fui aceitando, assim, é raro eu ter alguém também autoral comigo a esse ponto. Então, mas na maioria das vezes, quando eu estou mostrando as casas, fora quando eu passo, fora quando eu tenho um morador um pouquinho, na maioria das vezes os lugares estão vazios, então é o projeto mesmo que importa. Esse é o livro. Isso aqui eu estava andando numa ruela em Portugal. Eu acho que explica bem assim que isso pode ser uma casa, essa cortina, esses vasos, porque aquele, tantos elementozinhos aqui que compõem alguma coisa que pode ser casa. Essa é a casa do Billy Castilho, diretor de arte, em São Paulo. Você vê uma parede rosa e uma mangueira verde, a mangueira, minha gente. Você olha a mangueira é um pleonasmo de mangueira. Aí você, como não fotografar isso, né? Eu queria fazer uma pergunta. Hoje, você tem algo em produção, além do livro, você acabou de publicar o livro, né? O De Casa em Casa vai continuar como série? Você tem outras produções sendo feitas? Sim. Como é que está a sua vida aí? A ideia é continuar com De Casa em Casa. No segundo semestre eu consegui gravar mais 6 episódios e estou começando a preparar uma encomenda também do GNT, que é uma série sobre religião. Eu fiz uma série grande sobre Zen Budismo, que eu gravei no Japão, onde eu fotografei algumas das casas que estão aqui, eu vou roubando o assunto um pouquinho. Então, e fiz uma série sobre idades, chamada Muitos Anos de Vida. Fiz uma série sobre gastronomia, chamada Chefes Brasileiros. Fiz uma série sobre arte, chamada Arte Brasileira. Então, nessa minha dispersão, a gente chegou a um consenso de fazer um programa sobre religião, que é uma coisa que está muito forte no Brasil.
Então eu vou fazer essa série sobre religião e espero conseguir gravar uma segunda temporada do De Casa em Casa, mas já pensando em algum programa sobre casa para o GNT para 2025. Porque o religião é 24. Quer fazer a última Não, pergunta? pode isso. Não, então, partindo já para a gente finalizar, eu e Rafa, a gente discute muito sobre o que a gente produz enquanto conteúdo, que a gente sabe que a gente fala mais para arquitetos. E a nossa grande ansiedade, o nosso grande desejo é de falar para mais pessoas, não só por falar, para ganhar audiência, mas para que as pessoas consigam enxergar na arquitetura o valor que ela tem. Ela está na casa de todo mundo, assim, ela está no dia a dia das pessoas, não só as casas, mas o espaço público, a cidade. A gente está aqui num prédio bastante icônico, né, feito por um arquiteto muito famoso, e a gente, como arquiteto, muitas vezes tem um certo tique, como você tinha comentado, né, de falar de ter uma linguagem muito específica, ou de trazer um conteúdo que talvez não interesse tanto para o público geral. E aí, você até começou a comentar isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais, se você pudesse, de como a arquitetura, de como nós, arquitetos, podemos nos comunicar com um público mais amplo, que não seja necessariamente arquiteto, e mostrar essa importância que não só as casas têm, mas que a arquitetura e que as cidades têm essa importância na vida das pessoas. O que você sugeriria para pessoas como a gente, ou para os próprios arquitetos, né, para alcançar mais gente, para falar com mais gente? Acho que morar, todo mundo mora, né? De alguma maneira, todo mundo mora, de alguma maneira, né? Acho que morar é um assunto, assim como comer, eu acho que são assuntos que interessam muito as pessoas. Eu chego nas pessoas, eu não chego através da arquitetura como vocês, que é realmente um podcast e é uma linguagem e um caminho muito específico. Eu não posso sugerir alguma coisa para um arquiteto, porque o meu caminho é outro, eu uso a arquitetura. Como a arquitetura pode se usar para chegar nas pessoas e chegar nas pessoas, eu acho que um ingrediente que sempre, pelo menos me ajuda muito, é afeto, é carinho pelo que você está fazendo e pelo que uma casa traduz. Uma casa não é concreto, uma cidade não é asfalto. O carinho que a gente pode ter por aquilo tudo que nos cerca, eu acho que é motor. Parece piegas, parece bobo, mas como é que um arquiteto vai falar sobre carinho? Porque um projeto surge do carinho, ele surge do carinho. E o olhar carinhoso que a gente pode ter para a construção, que a gente pode ter para as cidades, ele aproxima, ele agrega, ele faz com que o programa esteja no ar esse tempo todo. Porque eu olhei para as casas com carinho. Como isso se dá através da técnica, porque a arquitetura é uma ciência, mas também é uma arte, como isso se dá, não sei se eu estou qualificado para ajudar tanto. Mas foi uma excelente dica, porque a gente está falando aqui de um produto que é áudio, a gente tem que achatar muitas camadas, a gente não tem o visual, diálogo, né? E o afeto se expressa muito no diálogo e eu acho que o que você fez aqui com a gente hoje explicando... Porque uma das grandes... quase sempre eu converso com o arquiteto perguntando qual a lembrança que você tem de casa, o que te emociona numa casa, o que você gosta numa casa, qual a primeira coisa que você olha para uma casa. Eu não pergunto qual foi a influência, o que ele acha disso, o que ele acha daquilo, qual escola, se ele é brutalista, ou se ele não é brutalista, ou se isso e aquilo. Eu pergunto de avó. Como era a casa da sua avó? A casa da avó, no meu trilho, no que eu faço, é mais importante. Não estou dizendo que o estudo do brutalismo nos anos tanto não é importante, não seja importante, faz parte fundamental da formação de um arquiteto. Mas eu repito, e desculpa o lugar, eu me vou repetir, mas como eu estou fazendo entretenimento, para mim, eu vou para o afeto. Que a memória afetiva, ela é prussiana, ela vai para todo mundo, todo mundo teve avó, todo mundo teve memória, todo mundo tem um afeto no seu imaginário de casa, inclusive os arquitetos. Eles também têm. Então, eu acho que esse afeto... O que fez com que você fizesse a arquitetura? O que te emociona numa casa? O que fala o coração? A palavra coração, emoção, tudo isso eu acho que é fundamental para alcançar as pessoas que não são as pessoas que estão babando para saber sobre
o vão, ou sobre o pilotis, ou sobre a influência do Lúcio Costa na curva do Niemeyer. Muito bom. Muito bom. E as trilhas você já traçou, né? Então acho que basta a gente segui-las. Acho que É a minha, não é receita nenhuma. Eu quis falar com vocês da minha experiência, que não é de maneira alguma, talvez se você fizer isso dê tudo errado para você, mas foi onde eu fui me achando num jeitinho de fazer televisão para milhões. Esse é achar um jeitinho. Eu acho que criar é achar um jeito de você ser feliz. Então, muito bom. e eu me emociono nas entrevistas. Eu tenho vontade de chorar, eu rio, eu gosto, eu falo, vamos pôr de novo essa frase, não, mas está longo, mas vamos pôr, me emocionou. Eu me emociono, toda vez que eu entro numa casa, eu tenho um interesse vívido por aquilo, vívido pelo morador, pelaquela casa. Então, aquilo ali é realmente fruto de algo muito autêntico. Se você juntar autenticidade com emoção, igual felicidade, igual sucesso. É uma equação, assim. Muito bom. Bom, está acabando nosso tempo. Infelizmente, 41 segundos. Isso, a gente tem que encerrar. Uma eternidade em televisão. Quase uma casa inteira. Muito bom. A gente agradece ao público que veio aqui. A gente agradece também a Rio 2C pelo convite. Ao Alberto por compartilhar essa conversa aqui com a gente. Vai editar isso direito. Ele vai pôr no podcast, vai ficar para sempre essas loucuras que eu falei. Que aqui passa, né? Lá depois gravado. Isso é uma loucura. Parabenizar o Alberto pelo livro. Obrigado. Toda a produção que ele faz. E a gente, como arquiteto, se sente muito representado por seu trabalho. Muito obrigado e parabéns. Rafa, quer falar? Obrigado. Parabéns, obrigado. muito obrigado. Obrigado a vocês.